Amados, o texto que eu vou ministrar agora é um texto muito conhecido. É o texto de Davi e Golias, a luta de Davi e Golias, o desafio de Davi e Golias, como você quer entender. Mas, se eu hoje fosse dar um título ao nome dessa mensagem, seria: o Deus da promoção e o Deus da provisão. O Deus da promoção e o Deus da provisão. Em 1 Samuel, no capítulo 17, abra comigo a sua Bíblia e nós vamos seguir os demais versículos. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 31 a seguir, diz assim: as palavras de Davi chegaram aos ouvidos de Saul, que mandou chamar. Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. Respondeu Saul: você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz e um guerreiro desde a sua mocidade. Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, dou golpes e livro a ovelha da sua boca. Quando se vira contra mim, eu pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo. Teu servo pode matar um leão e um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou o exército, Deus vivo. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi: vai, e que o Senhor esteja com você. Saul vestiu Davi com sua própria túnica ou armadura, e colocou sobre ele, e colocou sobre também o capacete de bronze na cabeça. Davi perdeu a espada sobre a túnica e tentou a dar, pois não estava acostumado com aquilo. E disse a Saul: não consigo andar com isso, pois não estou acostumado. Então tirou tudo aquilo, em seguida pegou o seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas e colocou na bolsa. E isto é o seu alforje de pastor, e com sua artilharia ou a sua funda na mão aproximou do filisteu. Enquanto isso, o filisteu, com seu escudeiro à frente, vinha aproximando de Davi. Olhou para Davi com desprezo, viu que era só um rapaz ruivo de boa aparência e fez pouco caso dele. Disse ele a Davi: por acaso sou um cão para que você venha contra mim com um pedaço de pau? E o filisteu amaldiçoou Davi, invocando seus deuses, e disse: vem aqui, eu darei a sua carne às aves do céu e os animais do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança, com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos, e eu matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu às aves do céu, e os animais selvagens em toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede a vitória, pois a batalha ficou encravada, e ele caiu dando com o rosto no chão. Assim Davi venceu o filisteu com uma funda e uma pedra, sem espada na mão, derrubou o filisteu e o matou. Davi correu, pois, sobre ele colocou os seus pés
e desembainhou a espada do filisteu e acabou de matá-lo, cortando a cabeça com ela. Quando os filisteus viram que o seu guerreiro estava morto, recuaram e fugiram. Então os homens de Israel e de Judá deram grito de guerra e perseguiram os filisteus até a entrada de Gade e até as portas de Ecrom. Cadáveres de filisteus ficaram espalhados ao longo da estrada de Saer até Gade e Ecrom. Amado Deus, soberano Pai, Senhor, unge a tua palavra e fale conosco nessa noite, Espírito Santo, em nome de Jesus. Nós sabemos que Davi era o mais jovem dos filhos. Nós sabemos que Davi, ele não foi convocado como seus 3 irmãos mais velhos foram convocados para a guerra. Nós sabemos que Davi estava ali junto com o seu pai, cuidando, pastoreando as ovelhas. Nós sabemos que o currículo de Davi não traz uma preparação militar. Nós sabemos que o currículo de Davi não traz características dele, um homem de guerra. Mas aconteceu um momento que o pai de Davi chamou Davi para ir ao acampamento, levar mantimento para os seus filhos e os demais soldados. E Davi agora chegando no acampamento, deixando ali os alimentos que o pai pediu para levar, Davi escuta esse gigante. A Bíblia é muito detalhista em números. E no capítulo anterior diz que Golias, durante 40 dias, de manhã e à tarde, ele afrontava o exército de Israel. De manhã e à tarde ele chegava diante de Saul, diante do exército de Israel, e dizia assim: mande um homem lutar comigo. Mande um soldado de vocês para lutar comigo. E aquele que vencer, esse será o vencedor. Mas o lado que perder terá que ser escravos, terá que ser servos. E durante 40 dias, o que Saul fez? Nada. Durante 40 dias, o que os soldados de Saul fizeram? Nada. Durante 40 dias, o povo estava somente acumulando medo, incerteza. Mas Davi chega num dia que ele escuta o próprio Golias afrontando o Deus de Israel, afrontando o exército de Israel, afrontando o rei de Israel e pedindo que desse um homem para lutar com ele. E Davi ouviu isso e começou a perguntar aos soldados: quanto tempo está acontecendo isso? E um soldado disse assim: um rei diz que quem vencer esse gigante vai ter uma recompensa para ele. O rei vai dar sua filha, o rei vai ausentar a família de quem vencer de impostos o resto da vida. E Davi começou a perguntar a outras pessoas se isso era verdade, se não era. E as palavras de Davi chegou a Saul. Eu quero dizer uma primeira coisa para você. Tem coisas que estão acontecendo que ninguém tem a solução. Tem coisas que estão acontecendo que ninguém tem a resposta. E há momentos que Deus vai te levantar para trazer a resposta no meio da turbulência. Vai haver momentos que você vai chegar em determinado lugar, determinada situação, determinado momento na vida de alguém, que essa pessoa não está vendo a resposta, mas Deus vai levar você com aquela palavra, com aquela resposta, com aquela direção, com aquela orientação. Davi chegou agora e as palavras que Davi disse chegaram ao rei Saul. O rei Saul poderia perguntar: quem que é esse rapaz? Eu nunca ouvi falar dele, nem sei quem que é.
Mas eu quero dizer a segunda coisa para você: pessoas que têm palavra de fé movem os céus a favor daqueles que não têm. E se as pessoas começarem a ouvir da sua fé, se as pessoas começarem a ouvir do seu compromisso, da sua fidelidade com Deus, vai chegar no ouvido de alguém que precisa de ajuda, vai chegar no ouvido de alguém que precisa de auxílio, vai chegar no ouvido de alguém que precisa de uma direção. E agora Davi chega lá, começa a conversar com Saul e começa a haver uma interação entre os dois. Mas quando Davi, ele disse para Saul que ia lutar contra aquele gigante, Saul já descartou. A primeira coisa que Saul disse para ele: você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Às vezes, quantas vezes você já ouviu isso? Você não tem condição para isso. Você não é capaz para isso. Você não tem habilidade para isso. Será que você vai dar conta de fazer isso? Será que você vai dar conta de cumprir o que você está me dizendo? Quando você tem uma intimidade com Deus, você tem a sabedoria que você precisa. Você tem as habilidades que você precisa. Você tem a capacidade que você precisa. Você tem Ramandovastu e Karamachou e Rai. Você tem o favor de Deus na sua vida para aquilo que você precisa. E Davi sabia que ele tinha o favor de Deus, que ele tinha intimidade com Deus, que ele tinha a sabedoria de Deus na vida dele em qualquer momento que precisasse. Mas Davi tinha a maior certeza de todas. Davi sabia que Deus estava com ele. E essa certeza você tem que ter na sua vida. Essa certeza você precisa ter de segunda a segunda, de janeiro a janeiro, de dezembro a dezembro, que o Senhor é com você, que o Senhor está com você, que o Senhor vive em você, se move em você e através de você. Davi tinha essa certeza. Então, se alguém amanhã tenta te humilhar, tenta te abater, tenta desanimar, desacreditar você, acredite naquele que acredita em você primeiro. Acredite naquele que acredita em você. Porque Saul não sabia nada de Davi, então ele podia fazer qualquer tipo de julgamento. Mas Davi sabia o que Deus sabia dele. E é isso que você precisa ter na sua vida. Você precisa saber quem você serve. Jesus disse: se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós, tudo pediu meu Pai e será feito. Você precisa saber quem é Jesus na sua vida e quem é você em Jesus. Você precisa saber quem é Deus na sua vida e quem é você em Deus. Quando você entende a sua posição no reino espiritual, quando você entende a sua filiação de filho ou de pai no mundo espiritual, tudo vai mudar. E Saul agora disse assim: ó, você é apenas um rapaz, você é um jovem, você é um adolescente, e ele é um guerreiro desde a sua mocidade. Mais uma vez Saul falou: Davi, isso aqui não é para você. Eu quero dizer uma terceira coisa para vocês. Tem muitas pessoas que julgam sem conhecer. Tem pessoas que fazem uma crítica sem conhecer. E se você não tem uma base, se você não tem uma raiz firmada de intimidade e relacionamento com Deus e com a palavra de Deus, isso pode te abater. Até aqui Davi não ouviu nada que incentivasse. Até aqui Davi não ouviu nada que impulsionasse ele. Davi só estava vendo palavras dizendo assim: você não é qualificado, você não tem condições, isso não é para você. Mas você vê que Davi, ele não questiona o que Saul fala, mas Davi agora começa a apresentar a ele o que ele fazia. E a primeira coisa que Davi diz é assim: Davi, entretanto, disse a Saul: o teu servo toma conta das ovelhas do seu pai.
eu tenho responsabilidade, eu tenho compromisso, eu trabalho, eu sei o que é cuidar, eu sei o que é zelar, eu sei o que é defender algo que me foi confiado. E depois Davi continua dizendo assim: quando aparece um leão e um urso, eu não fujo, eu não deixo ele saquear a ovelha do meu pai e levar embora. Não, eu vou atrás. Agora, imagina a estrutura de um leão, e imagina uma estrutura de um urso. Quanto força tem um urso e quanto de força tem um leão? E Davi está dizendo assim: mexeu naquilo que é do meu pai, eu vou atrás. E eu já fui atrás do leão, venci o leão, tomei a ovelha da boca do leão, e quando veio o urso também, eu venci ele. Quem sabe agora Saul parou e pensou assim: mas como que um jovem, um adolescente, teve a capacidade de vencer um leão e um urso? Quem sabe Saul pensou assim: nem os meus melhores soldados nunca tiveram êxito contra um leão e um urso. Às vezes você escuta assim, alguém dizendo: hoje eu já matei o leão do dia e matei o urso também, amanhã é outro leão. Mas até quando você vai ficar matando leão e urso? Até quando você vai ficar nesse estágio, sendo que Deus está te chamando para outro? Davi matou o leão e o urso não diante da plateia. Jesus, irmãos, ele fez tantas coisas poderosas e tremendas, que às vezes Jesus falava assim: ó, vai embora, mas não conta para ninguém não. Quando Davi estava lá no deserto, lá no monte, lá no vale, sozinho com as ovelhas, viu o leão. Davi teve que enfrentá-lo. Não reclame dos leões que você enfrenta, porque os leões te habilitam para coisas maiores. Eu estou enfrentando o leão. É uma dificuldade, é uma adversidade, é uma circunstância, é uma provação. O que é? Qual que é o seu leão? Qual que é o seu urso? Que está tentando tirar algo que é seu, que está tentando roubar algo que é seu, que está tentando tirar algo que você conquistou. Qual é o leão e o urso que está tentando tirar a sua paz, a sua alegria, destruturar você espiritualmente, emocionalmente, fisicamente? Porque o leão e o urso vinha para pegar algo que Davi estava cuidando, algo que era do pai de Davi. E se era do pai, era do filho, porque o filho tem herança. E muitas vezes esses animais vinham, mas Davi ia atrás. O leão se levantou contra você. A Bíblia diz que o leão está ao nosso derredor, tentando tragar, tentando pegar alguém que está distraído, alguém que está despercebido. Mas Davi estava atento. Não deixa o leão, não deixa o urso, não deixa nada tirar aquilo que Deus te deu, que o seu pai te concedeu, que o teu pai te confiou, que o teu pai te entregou, que o teu pai tem confiado para você cuidar. Não deixe. Se levante como um guerreiro, se levante como uma guerreira e diga: não, aquilo que o meu pai me deu é meu, eu vou cuidar, eu vou zelar, eu vou proteger, eu vou defender, eu vou para cima, mas não vai tomar aquilo que é meu. Na maneira sébia. Davi não ficava: oh Deus, eu estou aqui te servindo, olha que levou ele embora, oh meu Deus do céu. Não. Davi tinha posicionamento.
Você precisa ter posicionamento no reino espiritual, no mundo espiritual. Muitas vezes o Satanás vem como um urso, como um leão, tentando tirar, tentando roubar, tentando trazer perdas. Mas aquilo que Deus te deu, Deus confiou em você. E agora, aonde que Davi estava lutando com esses? Aonde ninguém via. Tem situações que você enfrenta, tem adversidades que você enfrenta, tem lutas que você enfrenta, tem batalhas que você enfrenta, que nem seus pastores sabem. E às vezes você fala assim, eu estou sozinho. Não, você não está sozinho não. Você tem alguém que está batalhando por você. Você tem alguém que está pelejando por você. Tem pelejas que você vai pelejar, mas tem pelejas que Deus vai pelejar por você. E Davi sabia que quando ele ia atrás do urso, Deus estava com ele. Davi sabia que quando ele ia atrás do leão, Deus estava com ele. Você precisa saber que Deus está com aqueles que estão com ele. E a Bíblia diz agora, irmãos, que Saul agora está ouvindo toda essa história. Mas eu quero chamar a sua atenção para o versículo 37. Olha o que Davi diz. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão. Quem livrou Davi? O Senhor. E das garras do urso. E ele me livrará da mão desse. Essa é a certeza que você precisa ter no Deus que você serve. Quantos livramentos Deus já te deu? Quantas provas que Deus já deu para você da sua vida que Ele é com você? E às vezes você acha que levantou um urso, levantou uma situação diferente daquela que você está acostumado a viver, Deus vai te deixar na mão? Não. O mesmo que fez ontem é o mesmo de hoje, é o Deus de amanhã, é o Deus que fez, é Deus que falar e o Deus que continua lá falando, fazendo, realizando na sua vida. Agora o que Davi estava dizendo? Saul, não preocupe, eu tenho alguém que me guarda, eu tenho alguém que me protege, eu tenho alguém que me defende, eu tenho alguém que está comigo. Fique tranquilo. Porque às vezes, irmão, no caos, na dificuldade, na adversidade, parece que a gente acha que a gente está sozinho. Não. Você nunca está sozinho. Você tem um Deus que trabalha a favor daqueles que nele esperam. Você tem um Deus que dá até os seus quando dorme. Você está dormindo, Deus está fazendo algo na sua vida. Você tem pessoas que estão orando por você, você tem pessoas que estão intercedendo pela sua vida, você tem pessoas que às vezes você está dormindo, mas está com o joelho dobrado, orando, intercedendo por ti, você não está sozinho. E olha a resposta agora de Saul. Então disse Saul a Davi: vai, e o Senhor seja... Então vai, e que o Senhor seja contigo. Saul agora reconheceu que Deus estava com Davi. Saul falou para ele: pode ir, vai, que o Senhor esteja contigo. Saul entendeu que a maior garantia que Davi tinha era a presença de Deus na vida dele. Mas o homem sempre quer dar uma ajudinha. Aí no outro versículo, Saul, ele pega a sua armadura. Aqui, Davi, essa aqui é a minha armadura. Já que você vai lutar, você tem que estar bem vestido, você tem que estar bem posto. Então aqui está o meu capacete, está a minha armadura, está a minha espada. E Davi anda para um lado, não dá certo. Davi anda para o outro lado e não dá certo. Porque Davi não estava acostumado com aquilo. Entenda uma coisa.
Deus vai usar aquilo que você tem, não é aquilo que pertence a outros. A habilidade que Deus te deu, o dom que Deus te deu, o investimento que Deus está fazendo na sua vida, o que Deus tem te dado, é o que Ele vai usar para glorificar, exaltar, enaltecer o seu nome. Davi não tinha experiência com espada, Davi não tinha experiência com armadura, Davi tinha experiências com Deus. Saul achou que ele estava protegendo Davi com a sua armadura, mas a armadura era de Saul, não era de Davi. O que é seu é seu. O que Deus deu para outro é para ele, não é para você. E Davi até que ele tentou, mas não conseguiu. Aí sabe o que Davi fez? Ele usou o que ele tinha. Muitas vezes a gente fala assim: nossa Deus, o que o Senhor vai... vou falar a primeira palavra já. O que o Senhor vai usar para fazer algo grande aqui? Deus vai usar aquilo que você tem. Deus é um Deus de provisão. Quando Deus foi multiplicar o azeite na casa daquela viúva, Deus usou o que ela tinha: uma botija e um pouco de azeite. Quando Deus multiplicou a farinha e o azeite na casa daquela mulher, Deus usou o que ela tinha: um pouco de farinha e um pouco de azeite. Porque quando Deus quer trazer algo sobrenatural, quando Ele quer trazer uma provisão sobrenatural, vocês têm que estar atentos àquilo que você tem, porque muitas vezes aquilo que você tem será um canal da multiplicação que Ele vai fazer. Pedro pescou a noite toda e não pegou nada. Aí Jesus fala para ele assim: volta lá onde as águas são mais profundas. Senhor, eu sei onde as águas são mais profundas. Não, esse lugar você não conhece. Se eu estou falando para você ir lá, é porque esse você não foi ainda. O que você tem aí? Eu tenho uma rede. Então joga a rede. Você joga a rede, mas quem coloca os peixes sou eu. Você que joga a rede, mas quem coloca os peixes sou eu. Aí Pedro fala assim: Senhor, sob a tua palavra eu recebo essa provisão. E eu fico imaginando que quando você pregou a palavra que você falou, eu fico imaginando, pastor Netinho, que quando a rede tocou as águas, Jesus falou: peixes, pulem na rede. Eu fico imaginando Jesus olhando nas águas assim, vendo aquele cardume de peixe, e Jesus falando assim: peixes, entre aqui, ó, entrada, pode entrar. E quando Pedro lançou as redes, porque ele tinha as redes, mas Jesus tinha um milagre. Pedro tinha a rede, mas Jesus tinha a provisão. E cadê minha rede? A sua rede é a sua fé. Vou repetir de novo: a sua rede é a sua fé. Lança a rede, lança a rede, lança a rede, lança a rede, porque o peixe é um só que coloca, é Jesus. O peixe é um só quem manda, é Jesus. Então Deus é o Deus da provisão. E eu fico imaginando a cara de Pedro, puxando aquela rede super pesada, e puxou a noite inteira aquela rede sem nada. Mas sobre uma palavra, é uma palavra só,
Deus fez, vou falar. Deus fez o que Pedro não fez a noite toda, Deus fez em milésimos de segundo. Lança a rede. É a sua fé. É a sua fé. Quando Jesus fala para Pedro, Pedro, vai lá e lança o anzol e pega o peixe, porque a moeda está dentro da barriga do peixe. Lança só o anzol, que o peixe eu que mando com recurso dentro. É muito simples. É só obedecer. É só caminhar por fé. E se Davi agora ele usa aquela armadura e vai para a guerra com aquela armadura, Davi estava deixando a sua fé de lado. Davi ia confiar em coisas naturais, ia deixar de confiar em coisas sobrenaturais. Davi ia deixar de confiar na provisão de Deus. E agora Davi tira aquela armadura, Davi pega o que ele tinha, o seu cajado, a sua funda, e sai ali. Mas lá no riacho, Davi vai lá e pega 5 pedras. Não vou pregar hoje sobre as 5 pedras. Mas Davi vai lá no riacho, nem as pedras eram dele. Pegou, pôs lá no seu borná, no seu alforje, e foi para a batalha. Irmãos, quando a gente para nesse texto aqui, eu quero que você preste atenção nisso. Davi estava decidindo o destino de uma nação. Era tudo ou nada. Se Davi vencesse, os filisteus iam submeter ao povo de Israel. Mas se Israel perdesse, Israel teria que submeter aos filisteus. Davi, ele ia decidir o futuro das futuras gerações. E a Bíblia diz que quando Davi foi chegando, o filisteu viu ele, zombou dele, amaldiçoou ele. Só que o gigante, ele já estava certo que ele ia vencer. Na convicção do gigante, ele era um cara preparado, treinado para lutar. Ele olhou para Davi e falou assim: esse aí não é nada. É fichinha, esse aí é um a menos. Sabe o que tem muita gente grande caindo? E Deus está levantando muita gente pequena? Por causa da arrogância, da soberba, da prepotência. E a soberba precede a queda. Quem sabe lá o gigante olhou para todo mundo e falou: olha aí, esse menino, ele está comigo. Já era. Quem sabe pensou assim: vou mandar até o escudeiro para lutar com ele, para mim não gastar nem a minha força. Só que para os olhos do gigante era um menino, mas aos olhos de Deus era um guerreiro. Aos olhos do povo de Israel, Davi era mais um. Aos olhos de Deus, Davi era a solução. Aos olhos de Deus, Davi era a solução para aquele povo, era a solução para aquele reino. Davi era a solução para todas aquelas pessoas que estavam desesperadas de medo. Então não fuja das responsabilidades que Deus traz à sua vida. Então não fuja daquilo que Deus tem colocado na sua mão para você fazer. Porque se Deus está colocando na sua mão, Deus te capacita para a realização. Se Deus está confiando algo na sua mão, Deus está capacitando você para ter êxito naquilo que Ele está confiando em você. Porque o mesmo Deus que dá é o mesmo Deus que capacita.
E a Bíblia diz agora que o gigante, ele tinha mais ou menos 2,90 m de altura. Ele tinha até o seu escudeiro, tinha lá a sua lança, tinha a sua armadura, tinha a sua caneleira, tinha as suas proteções no braço, tinha o seu capacete, tinha a sua espada, mas ele não tinha o Deus de Davi. Ele não tinha a intimidade que Davi tinha. Ele não tinha o relacionamento que Davi tinha. Às vezes tem tantas pessoas confiando naquilo que tem, acreditando em tudo que tem, e apartando Deus da sua vida, e apartando as coisas de Deus da sua vida. E Davi só tinha sua confiança no Senhor. E quando chega agora na batalha, todo mundo vendo o gigante, Davi, eu quero te falar uma coisa. Não reclame dos gigantes que levanta contra a sua vida. Não reclame dos gigantes que têm se levantado contra a sua vida. Porque são os gigantes que vão promover a sua vitória. São os gigantes que vão promover o nome de Deus. São os gigantes que vão promover a glória de Deus. São os gigantes que vão promover o manifestar de Deus. Qual é o gigante que você está enfrentando? Qual é a situação enorme, gigantesca, que você olha assim e fala, meu Deus, eu não sei se eu vou para a direita, não sei se eu vou para a esquerda, eu não estou nem vendo a luz do túnel, vamos dizer assim. Ei, o gigante vem para exaltar a Deus e para revelar quem você é em Deus. Até aqui, quem conhecia Davi? Ninguém. Quem sabe ali os soldados estão dizendo assim, ele é um louco, ele é um doido, esse menino não tem juízo. Mas Deus usa coisas grandes que aos seus olhos são improváveis de você passar, para Deus te promover. Muitas vezes Deus vai usar o gigante que se levanta contra você para trazer uma promoção na sua vida, porque Deus é um Deus de promoção e Deus é um Deus de provisão. E agora Davi, ele se antecipa da batalha e vai correndo, e o gigante vem, e Davi pega lá a sua funda, seu estilingue da época, toma uma pedra e começa a girar, e lança a pedra. E aquela pedra finca na testa daquele gigante. Ele cai de joelho, reconhecendo Deus Todo-Poderoso. E depois ele cai com a cara no pó. E Davi venceu aquele gigante sem uma espada, sem uma lança, sem um escudo. Porque o próprio Davi disse no versículo 47, todos que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede a vitória, pois a batalha é do Senhor. Quando você tem esse relacionamento e essa intimidade que Deus deseja que você tenha, você vai entender que a batalha é dele. Você é apenas um soldado, você é apenas uma soldada, você é apenas alguém que Deus inseriu no exército de Cristo, que Ele vai usar para glorificar, exaltar e enaltecer o nome dEle. E agora Deus está usando quem para promover Davi? Quem que Deus está usando para trazer uma promoção? O gigante que estava afrontando o próprio Deus. Então não reclame das muralhas que se levantam, porque são sobre elas que você vai passar. Não reclame dos gigantes que têm tentado roubar o teu sono, tirar no teu sono, roubar a sua paz.
Porque quando você vencer esse gigante, e a Bíblia diz que não é nem por força, nem por violência, é pelo poder do Espírito Santo. Não é na força do seu braço, não é na força da sua mente, não é na sua capacidade, é na dependência de Deus. Você tem uma funda espiritual. Eu não sabia disso? A funda espiritual que você tem chama fé. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus preparou para aqueles que o amam. Você não caminha por aquilo que você vê, você caminha por aquilo que você crê. Davi não estava caminhando por aquilo que ele estava vendo, Davi estava caminhando por aquilo que ele estava crendo. E quando Davi, irmãos, Davi ele é muito ousado. Davi, ele foi uma pessoa muito ousada. Olha o versículo 46, pastor Seri, por favor. Olha o que Davi fala, irmão. Hoje mesmo, não é daqui um mês, não é daqui uma semana, não é daqui um ano. Hoje mesmo, o Senhor te entregará nas minhas mãos. Aonde está na Bíblia que Deus mandou Davi lutar contra o gigante? Aonde está na Bíblia que Deus falou, Davi, vem cá, eu tenho algo para você aí, é um gigante, você topa ou não topa? Tem batalhas que Deus não vai falar para você batalhar, você vai ter que enfrentar, mas com a certeza que Ele está com você, tendo a certeza e a convicção que Ele está contigo. E é essa fé que nós precisamos ter, é essa fé que nós precisamos colocar em prática, é essa confiança que nós precisamos ter na nossa vida. E ele disse, hoje mesmo, gigante, acabou essa humilhação, acabou o que você está fazendo aqui, acabou. A sua luta, a sua prova, a sua dificuldade, que está roubando o seu sono, que está roubando a sua alegria, que está roubando a sua força, tem data de validade. Aonde está isso na Bíblia? Através da sua boca. As suas palavras são decretos. As suas palavras são decretos. As suas palavras são palavras que abrem os céus e fecham também. Davi estava dizendo um decreto, hoje acabou o gigante Golias. Vai ser o último que você vai enfrentar, sou eu, e eu vou te vencer hoje. E às vezes tem coisas que você está falando assim, não, um dia vai melhorar as coisas. Não, um dia vai dar certo. Não, um dia eu vou sair disso. Não, um dia eu vou mudar essa situação. Não, um dia, não, um dia vai. Que dia é esse, meu irmão? Será que você tem toda essa eternidade para ter tanta certeza de um dia, de mais um dia? Não, coloca a sentença hoje. É hoje, Senhor, é hoje que eu vou ver esse gigante cair, é hoje que eu vou ver esse mar abrir, é hoje que eu vou ver essa situação mudar, é hoje que eu vou ver essa porta abrir, é hoje que eu vou ver esse gigante recuar, é hoje que eu vou ver, Senhor, a tua vitória nessa situação, é hoje, porque eu creio na tua palavra, é hoje, Senhor, eu não vou abrir mão disso não. Mas que quando você olha na Bíblia, você não vê Deus dando nenhum sinal para ele. Você não vê Deus falando, vai. Não. Você não vê ninguém chegando e falar assim, ó, assim dizer o profeta do Senhor, Deus é contigo. Não, você não vê nada. Porque tem coisas que Deus não vai falar para você ir. Tem coisas que Deus não vai usar alguém para te empurrar para você ir. Tem coisas que Deus já te preparou para você fazer, para você ir, para você seguir, para você realizar. Então sai desse nível raso. Eu estou esperando Deus falar comigo. Eu estou esperando a pastora Roseli vir falar comigo, a pastora Roseli vir falar comigo. Não, estou esperando o homem de Deus, a mulher. Para com isso. Você acha que esse longo tempo que você já tem com Deus, essa caminhada que você tem com Deus, Deus a cada dia te prepara, a cada dia Deus está te fortalecendo, a cada dia Deus está te moldando, a cada dia Deus está te aperfeiçoando, a cada dia Deus está te capacitando, sabe para quê? É para você enfrentar os gigantes que se levantam, é para vencer os gigantes que se levantam.
é para defender aquilo que é seu, é para guardar aquilo que é seu, não é o luxo, não é o para roubar aquilo que Deus já te deu. Aí você fica assim, ai meu Deus, muda essa situação, a gente está esperando você primeiramente posicionar. Irmão, sabe uma coisa que eu aprendi na Bíblia esses últimos anos? O que muda muita coisa é o nosso posicionamento. Não é a nossa fala, não é o nosso murmurio, é quando você se posiciona. Davi só fez uma coisa quando ele foi no acampamento. Ele ouviu e se posicionou. Oh, eu sou esse homem. Pode falar para o rei lá que eu vou. Às vezes tem coisas que Deus quer fazer na sua vida, que Deus está esperando você dizer assim, Senhor, é comigo, conta comigo aqui. É eu que vou nessa aí, eu que vou investir nisso aí, é eu que vou para cima disso aí, é eu que vou tomar a frente disso aqui, sou eu, Senhor, porque eu sei que o Senhor está comigo. Mas em um momento na Bíblia, você vê Deus falando alguma coisa com Davi. Porque quem tem intimidade não precisa ficar ouvindo, já sabe o que tem que fazer. E Davi sabia o que ele tinha que fazer. E quando o gigante caiu, Davi foi lá, pegou a espada do próprio gigante e cumpriu o que ele disse. Hoje, o Senhor te entregará nas minhas mãos. Cortou a cabeça do gigante, mostrou lá para os seus inimigos e eles começaram a fugir. O Senhor já te deu a espada, a palavra. E até quando você vai ficar com ela só na bainha? Coloque essa palavra para funcionar, coloque essa espada para guerrear, coloque essa espada para você guerrear, se defender, guerrear e se defender. Coloque essa espada em ação e você vai ver os resultados da sua vida. Daquele dia em diante, aquele que estava atrás das ovelhas malhadas, Deus promoveu ele para aquele que venceu o gigante Golias. As gigantes que você enfrenta, as gigantes que você vai enfrentar na sua vida, mas com um propósito de Deus trazer uma promoção sobre você. Davi venceu, mas a casa de Davi foi favorecida. Tem gigantes que você vai vencer e até a sua família vai ser favorecida. Até os seus vão receber os despojos dessa guerra. Até os seus vão receber os despojos dessa batalha, por causa do seu posicionamento. O gigante achava que tinha tudo, mas ele não tinha mais importante: a confiança no Deus de Israel. A confiança que Deus estaria com Davi. Então, ao sair dessas portas aqui hoje, amanhã você começar um novo dia, lembre, quando você acordar e abrir os seus olhos, o Senhor está comigo. Eu acordei, o Senhor está comigo. Senhor, eu vou sair de casa, o Senhor está comigo. Entrou no lugar de trabalho, entrou na empresa, entrou aonde você vai, o Senhor está comigo. Se levantou uma situação contra você, o Senhor está comigo. Se levantou uma grande tempestade, Jesus está lá no barco, dormindo, descansando. Aqueles que foram criados no mar, nas águas, estavam todos desesperados. Vamos afogar, o barco está enchendo d'água, tira a água. Ele vai morrer, gente. Eles tinham o hábito de ver tempestade, de ver a água entrar no barco. Isso para eles era normal. Só que aquela tempestade não era normal. Aí um discípulo vai lá: mestre, acorda, eu vou morrer. E Jesus acorda, dá uma olhada para um lado, olhada para o outro, tempestade, vento, chuva, mar, o que você puder imaginar aí, um caos. Cala de vento,
Sossega-te, mar. Homens de pouca fé, por que vocês não mandou o mar aquietar? Por que vocês não mandou o vento aquietar? Teve que me acordar para fazer isso? Jesus não tirou eles da tempestade. Jesus passou com eles na tempestade. Mas depois da tempestade, houve bonança. Então, os gigantes que se levantam, Deus já dá um decreto de vitórias. Os ursos e leões que reiam contra você, são aqueles que Deus está permitindo que venha contra a sua vida, para preparar você para coisas maiores. Então, tire os seus olhos do raso, tire os seus olhos dos problemas, das circunstâncias, das adversidades, das batalhas, das lutas que você está enfrentando, e comece a ter uma visão de Deus. Não é porque eu estou passando isso, é para quê? Aonde Deus quer me levar? Aonde Deus vai me levar com isso? Aonde Deus quer que eu chegue? Porque Deus usa situações para promover o nome dele através de você. Quem entendeu, diga amém. Vamos ficar de pé e vamos orar, meus irmãos, em nome de Jesus. Amado Deus, soberano Pai, Deus, a Tua palavra foi ministrada nessa noite, que o nosso amado, doce Espírito Santo continue a falar aos nossos corações nessa noite. Deus, Tu és um Deus de promoção, e Tu és um Deus também de provisão, meu Pai. O Senhor Deus trouxe a promoção na vida de Davi, diante daquele inimigo, diante daquele adversário. O Senhor Deus trouxe a promoção a Davi, Senhor, exaltando o Teu nome, mostrando para todos aqueles que o Senhor era o Deus todo-poderoso na vida de Davi. Mas também, Deus, o Senhor trouxe a provisão, o Senhor trouxe a provisão da vitória, o Senhor trouxe a provisão, Senhor, daquilo que Davi tinha. Davi tinha uma pedra, Davi tinha uma funda, mas Davi tinha uma confiança sobrenatural no Senhor, meu Pai. E eu creio aqui, Deus, que tem pessoas aqui nessa noite que tem a sua funda espiritual, tem a sua rede espiritual aqui, meu Pai, que o Senhor vai usar para promover o Teu nome, o Senhor vai usar para exaltar o Teu nome, o Senhor vai usar para glorificar o Teu nome, Senhor. Como o Senhor usou o pequeno Davi, quando o Senhor usou aquele servo pequeno do Senhor, Davi, usa o Teu servo que está aqui, usa a Tua serva que está aqui, meu Deus. Começa a derrubar nessa noite os gigantes que se levantam contra esse homem. Começa, meu Deus, a derrubar esses gigantes que se levantam contra a vida dessa mulher, meu Deus. Esse urso, esse leão que está tentando roubar, está tentando tirar, está tentando, meu Deus, fazer perda, prejuízo da vida desse homem. No nome de Jesus agora, você vai bater em retirada. Você não tem força, você não tem expressão, você não pode contra um servo de Deus, você não pode contra uma serva de Deus, porque o Senhor é aquele que é o Senhor que peleja, o Senhor é aquele que batalha a favor daqueles que creem no seu nome. E eu te peço, Deus de Israel, Deus Todo-Poderoso, venha pelejar as batalhas do Teu povo, venha pelejar as batalhas do Teu servo, da Tua serva que está aqui hoje, meu Deus. Venha fechar a boca desse leão, venha fechar a boca desse urso, meu Pai, e venha derrubar, meu Deus, esse gigante da doença, esse gigante da enfermidade, esse gigante da escassez, esse gigante, meu Pai, que está causando, meu Deus, um caos. Caia por terra hoje em nome de Jesus. Caia por terra agora em nome de Jesus, meu Pai. Porque hoje eu creio que o Senhor está liberando coisas espirituais aqui nesse lugar. Eu creio que hoje o Senhor está dando decretos. Eu creio que hoje o Senhor está mudando histórias. Eu creio que hoje, meu Pai, o Senhor está mudando situações aqui hoje. Como Davi disse, hoje mesmo